Já sentiu alguma vez que o seu corpo está a funcionar, não exatamente no ritmo certo, como se a sua logística interna tivesse falhado e tudo ficasse preso num grande engarrafamento? Uma sensação familiar, não é mesmo? Hoje vamos falar de um tema delicado, mas muito importante: a prisão de ventre. Mas não se preocupe, vamos evitar termos médicos complicados e histórias assustadoras. Vou mostrar-lhe 5 alimentos simples, mas incrivelmente eficazes, que o ajudarão a regular o funcionamento do seu intestino de forma suave e eficaz. E prometo que vai ficar surpreendido com quão simples e saborosa pode ser a solução. Afinal, o que é a prisão de ventre? Não é apenas um desconforto, é um sinal do nosso corpo de que algo não está bem. As causas podem ser muitas, desde o estresse e a falta de movimento até uma alimentação inadequada. Ignorar este sinal é como ignorar a luz de verificar motor no carro. Mais cedo ou mais tarde, isso levará a problemas mais sérios. O nosso objetivo hoje não é apenas eliminar o sintoma, mas sim perceber como ajudar o organismo a funcionar como um relógio, usando a força da natureza. Então, vamos começar com o erro mais comum, aquele que quase todos cometem. Quando sentimos um desconforto, a primeira coisa que pensamos é livrar-nos dele rapidamente, e, instintivamente, a mão corre para a caixa de remédios ou para a farmácia mais próxima em busca daquela pílula mágica. Estou falando, claro, dos laxantes potentes. Eles prometem uma solução imediata e, é preciso admitir, muitas vezes a entregam. Mas a que preço? Imagine a seguinte situação. Seu intestino não é apenas um tubo, mas um mecanismo complexo e inteligente, com músculos próprios. Esses medicamentos agem como um capataz rigoroso, munido de um chicote. Eles forçam os músculos do intestino a contrair-se de forma antinaturalmente forte e frequente. É como se você obrigasse o seu coração a bater 2 vezes mais rápido, sem motivo aparente. O efeito é alcançado, sim, mas isso representa um estresse imenso para o corpo. O maior perigo dessa abordagem é a dependência. Quando o intestino é constantemente estimulado externamente, ele começa a ficar preguiçoso. Os seus próprios músculos enfraquecem. É como se ele esquecesse como deve trabalhar sozinho. Como resultado, você entra num ciclo vicioso. Sem o comprimido, nada acontece, e com o tempo, são necessárias doses cada vez maiores. Isso não é uma solução, mas sim um agravamento do problema. Nós, porém, vamos trilhar um caminho diferente, mais sábio e cuidadoso. A verdadeira solução, na realidade, está em outro lugar. Não precisamos forçar o intestino a trabalhar a contragosto. A nossa missão é criar-lhe as condições ideais e confortáveis, para que ele, por si só, funcione de forma correta e sem problemas. E é aqui que entram em cena os 2 principais maestros da nossa orquestra interna, a fibra e a água. Lembrem-se bem desta dupla, porque eles trabalham sempre juntos, como parceiros inseparáveis. O que é a fibra, em termos simples? Imagine-a como um treinador interno para o seu intestino. Ela não é totalmente digerida, mas cria o volume necessário. Este volume, por sua vez, exerce uma pressão suave nas paredes do intestino, como que a lembrá-las: ei, é hora de trabalhar. É como uma escova invisível que recolhe tudo o que é desnecessário e ajuda a que tudo se mova suavemente em direção à saída. Mas este treinador tem uma condição importante. Ele só funciona em conjunto com a água. Sem uma quantidade suficiente de líquido, a fibra, de aliada, pode transformar-se numa vilã, criando um bloqueio ainda maior. A água amolece as fezes e ajuda a que toda essa massa deslize facilmente pelo intestino. São parceiros ideais, que não vivem um sem o outro. E agora, vamos ver em que alimentos esta dupla se manifesta melhor. E o nosso primeiro herói, um verdadeiro campeão no assunto, é a ameixa seca. Sim, exatamente, aquela que conhecemos desde crianças. E não é apenas uma receita da vovó, mas sim um meio cientificamente comprovado e incrivelmente eficaz.
Muitos sabem que ajuda, mas poucos entendem como ele, de fato, opera a sua magia. E o segredo da sua dupla ação é muito simples. Em primeiro lugar, a ameixa seca é rica naquela fibra de que acabamos de falar. Ela cria o volume necessário e estimula o funcionamento do intestino. Mas isso é apenas metade da história. O principal trunfo da ameixa seca é uma substância chamada sorbitol. É um álcool de açúcar natural que possui uma propriedade surpreendente. Ele funciona como um ímã para a água. Ao chegar ao intestino, o sorbitol atrai líquido para dentro dele. Como resultado, as fezes tornam-se mais macias, mais volumosas e passam muito mais facilmente pelo trato digestivo. É um efeito suave, natural e muito delicado. Sem estresse, apenas uma ajuda à natureza, mas como usar este superalimento corretamente para extrair o máximo de benefícios e evitar problemas indesejáveis. O principal erro é consumir uma grande quantidade de uma só vez, um punhado inteiro, pensando que quanto mais, melhor. Essa abordagem pode causar o efeito contrário, inchaço e desconforto, já que o sistema digestivo simplesmente não estará preparado para tanta fibra e sorbitol. A chave para o sucesso está na moderação e na regularidade. Comece com uma pequena porção, 4 a 5 unidades por dia. Essa quantidade é mais do que suficiente para iniciar o processo de forma suave e não sobrecarregar o organismo. Como consumi-las? As opções são diversas. Você pode comê-las como um lanche saudável ao longo do dia, substituindo doces ou biscoitos. Outra ótima maneira é adicionar ameixas secas picadas ao seu mingau matinal ou iogurte. Assim, você tornará seu café da manhã não só mais saboroso, mas também muito mais saudável. E aqui vai uma dica extra. Coloque algumas ameixas de molho em água morna durante a noite. Pela manhã, você terá as frutas macias e uma infusão nutritiva que também pode ser bebida. O mais importante aqui é a regularidade, não a quantidade. E agora, sobre alguns ajudantes minúsculos, mas incrivelmente poderosos, as sementes de linhaça e chia. Não se deixe enganar pelo seu tamanho modesto. Esses pequenos são verdadeiros super-heróis da digestão saudável, e a sua força reside na sua composição única. A principal característica delas? O alto teor da chamada fibra solúvel. O que isso significa? Em contato com qualquer líquido, seja água, suco ou kefir, essas sementes começam a fazer uma verdadeira mágica. Elas absorvem a umidade, aumentam de tamanho várias vezes e se transformam em uma massa gelatinosa. Imagine uma esponja muito macia e delicada. É exatamente assim que esse gel funciona dentro do seu intestino. Ele reveste as paredes, acalma qualquer irritação e, o mais importante, ajuda o bolo alimentar a se mover de forma suave e sem esforço. Essa substância gelatinosa limpa delicadamente tudo em seu caminho, recolhendo toxinas e auxiliando o corpo a eliminar naturalmente o que não precisa. Não se trata de força bruta, mas sim de um trabalho delicado e extremamente inteligente. Mas há um ponto crucial. Para que estas sementes revelem todo o seu potencial, é preciso prepará-las corretamente. Polvilhá-las simplesmente por cima de uma salada ou sanduíche é saboroso, mas, no que diz respeito ao combate à prisão de ventre, é quase ineficaz. Secas, elas passarão pelo sistema digestivo em trânsito, sem que o tão esperado gel terapêutico se forme. Para ativar a sua magia, é necessário demolhá-las. O método mais simples. Pegue uma colher de sopa de sementes de linhaça ou chia e adicione um copo de água, kefir ou iogurte natural. Misture bem e deixe repousar por pelo menos algumas horas, ou, idealmente, durante a noite na geladeira. Pela manhã, você terá um pudim pronto, saudável e delicioso. Essa mistura pode ser consumida como um prato independente no café da manhã ou lanche, ou adicionada a smoothies, mingaus ou queijo cottage. É justamente assim, preparadas, que as sementes de linhaça e chia liberarão todos os seus benefícios
e atuarão como uma escovinha delicada para o seu intestino, garantindo leveza e conforto. Mas vamos olhar mais de perto. Afinal, o nosso intestino não é apenas um órgão, é um planeta vibrante, habitado por bilhões de habitantes microscópicos. É a nossa flora intestinal. Estas bactérias não estão lá por acaso. São as nossas ajudantes insubstituíveis. Elas ajudam a decompor alimentos que não conseguimos digerir sozinhos, produzem vitaminas importantes e, o que é mais crucial, mantêm a ordem e impedem a proliferação de micróbios prejudiciais. Mas o estresse, uma alimentação inadequada ou a toma de antibióticos podem perturbar este equilíbrio delicado. As bactérias benéficas diminuem e um verdadeiro caos instala-se no intestino. E esta é uma das causas frequentes de prisão de ventre e inchaço. O nosso exército de ajudantes simplesmente não tem força suficiente para desempenhar as suas funções. E é aqui que entram em cena os nossos próximos heróis, o kefir e o iogurte natural sem açúcar. Não são apenas bebidas lácteas fermentadas. São um verdadeiro exército de reforço. São fontes de probióticos, ou seja, daquelas mesmas bactérias benéficas. Ao consumi-los, é como se estivéssemos a enviar reforços para o nosso planeta interior, ajudando a restabelecer o equilíbrio de forças. Quando as bactérias benéficas voltam a ser abundantes, a digestão regulariza-se e tudo começa a funcionar às mil maravilhas. Mas como escolher o kefir, ou iogurte ideal, para que ele realmente traga benefícios, e não o oposto? Nos supermercados de hoje, as prateleiras transbordam de opções, mas nem todos os iogurtes são igualmente benéficos. Muitos deles, especialmente aqueles com preparados de fruta, contêm quantidades enormes de açúcar, amido, aromatizantes e conservantes. O açúcar é alimento para as bactérias prejudiciais, o que significa que um produto assim pode apenas agravar o desequilíbrio. Por isso, ao escolher kefir ou iogurte, verifique sempre a lista de ingredientes. Lembre-se de uma regra simples: quanto mais curta a lista de ingredientes, melhor. O ideal é que contenha apenas 2 ingredientes: leite e culturas bacterianas vivas. E é só. Nada de aditivos. Um copo desse kefir ou iogurte natural, seja antes de dormir ou como lanche, é uma excelente forma de apoiar a sua microbiota. E se quiser dar um toque de sabor, faça você mesmo. Use frutas frescas, pedaços de fruta, ou até mesmo uma colher de sementes de chia previamente hidratadas. Assim, você garante o máximo de benefícios e tem total certeza do que está consumindo. Avançando, vamos falar sobre o café da manhã ideal. E esse é, claro, o mingau de aveia. Mas há um detalhe importante aqui. Não estamos falando daquelas papas de aveia instantâneas, de saquinho, que você só precisa adicionar água quente. Essas opções são altamente processadas, perdem a maior parte das fibras benéficas e, com frequência, contêm muito açúcar. O que precisamos é da aveia verdadeira, integral, aquela que exige alguns minutos de cozimento no fogão. Qual é o seu superpoder? A aveia contém um tipo especial e único de fibra solúvel, conhecido como beta-glucana. Esta substância é um verdadeiro canivete suíço para a nossa saúde. Ao chegar ao trato digestório, ela, assim como as sementes de chia, forma um gel viscoso que cumpre várias funções importantes. Primeiro, ela lubrifica as paredes do intestino, facilitando o trânsito dos alimentos. Em segundo lugar, serve como um excelente alimento para as nossas bactérias benéficas, agindo como um prebiótico. E, em terceiro lugar, este gel ajuda a ligar e eliminar o excesso de colesterol do corpo, além de retardar a absorção de açúcares, o que contribui para manter os níveis de glicose no sangue estáveis. Ou seja, com um único prato de aveia, você cuida não só da sua digestão, mas também da saúde do seu coração e dos seus vasos sanguíneos. E aqui está uma dica simples, mas incrivelmente eficaz, para transformar o seu mingau de aveia matinal em um verdadeiro elixir para o intestino. Ao preparar sua papa, não se esqueça de adicionar apenas 2 ingredientes. O primeiro,
Uma colher de sopa de sementes de linhaça ou chia previamente demolhadas. O segundo, algumas ameixas secas, finamente picadas. E qual o resultado? Este não é apenas um café da manhã, mas um poderoso ataque triplo ao problema. A aveia, com seu beta-glucano, forma a base e nutre a sua microbiota intestinal. As sementes de linhaça adicionam sua fibra gelatinosa, que facilita o trânsito intestinal e a limpeza. E a ameixa seca, com seu sorbitol, atrai água, tornando as fezes mais macias. Todos os três componentes se complementam perfeitamente e potencializam a ação um do outro. E o melhor de tudo é que não é só incrivelmente benéfico, mas também delicioso. Um café da manhã como este proporciona uma sensação duradoura de saciedade, dá energia e logo pela manhã prepara o seu sistema digestivo para funcionar corretamente. É a forma perfeita de começar o dia para a sua saúde. E finalmente, chegamos a um produto que é o mais simples, acessível e familiar a todos desde a infância. Está presente em praticamente toda casa, não exige preparo especial e está sempre pronto para ajudar. Estamos falando da maçã comum, ou de sua parente próxima, a pera. Não subestime essas frutas tão cotidianas, pois em sua aparente simplicidade reside um enorme benefício. Toda a magia das maçãs e peras para a digestão se concentra em dois lugares, na casca e na polpa logo abaixo dela. É exatamente ali que encontramos a pectina. Este é mais um tipo de fibra solúvel que atua em várias frentes. Em primeiro lugar, como outras fibras, ela aumenta o volume das fezes, tornando-as mais soltas e macias. Em segundo lugar, a pectina é um verdadeiro banquete para nossas bactérias intestinais benéficas. Ao se alimentar dela, elas se multiplicam ativamente e produzem ácidos graxos de cadeia curta. Essas substâncias, por sua vez, nutrem as células do próprio intestino, mantêm a saúde de sua mucosa e ajudam a normalizar o peristaltismo. Concluindo, ao consumir uma maçã, você está simultaneamente limpando e alimentando seu intestino. É por isso que é tão importante deixar de descascar maçãs e peras antes de comer. Ao retirar a casca, você está descartando o que há de mais valioso, a maior parte da fibra e da pectina. É claro que, se a fruta estiver coberta de cera, deve ser bem lavada com água morna e uma escova. Mas o ideal é manter a casca. Incluir uma maçã na sua dieta diária é mais simples do que imagina. Coma-a no lanche da manhã ou no lanche da tarde. É uma ótima maneira de saciar a fome entre as refeições principais. Pode ralar a maçã e adicioná-la ao seu iogurte ou aveia matinal, enriquecendo-os com uma porção extra de fibra e vitaminas. Maçãs assadas são um capítulo à parte. Com o aquecimento, a quantidade de pectina nelas até aumenta, e a própria fruta torna-se uma sobremesa deliciosa, saudável e leve. Lembre-se de uma regra simples. Uma maçã por dia pode fazer verdadeiras maravilhas pela sua digestão. É uma maneira fácil, saborosa e incrivelmente eficaz de manter a saúde intestinal todos os dias, sem grande esforço. No entanto, há um ponto crucial, um verdadeiro fio condutor, que permeia todo o nosso tema de hoje. Ele une os 5 produtos sobre os quais conversamos. Sem esse elemento, mesmo os alimentos mais benéficos não funcionarão como deveriam. Em alguns casos, podem até agravar a situação. E esse elemento é a água. Vamos imaginar novamente como a fibra funciona. Sua função é absorver líquidos, inchar e, assim, aumentar o volume das fezes. Mas se não há líquido suficiente no organismo, de onde ela vai tirar essa água? A fibra começará a extrair os últimos resquícios de água das paredes do intestino, tornando o seu conteúdo ainda mais seco, duro e compacto. É como se você tentasse empurrar uma esponja seca por um tubo estreito. É extremamente difícil e você corre o risco de criar um bloqueio ainda maior. Agora, imagine que você molhou bem essa esponja. A diferença é enorme. Ela fica macia, escorregadia e desliza facilmente pelo tubo. A água é, portanto, o lubrificante para todo o nosso sistema digestivo.
Ela é indispensável para que a fibra funcione corretamente. Mas afinal, quanta água devemos beber? A recomendação padrão que todos já ouviram é de 1,5 litro a 2 litros por dia. E essa é, de fato, uma boa referência para a maioria das pessoas. Mas é fundamental entender o que exatamente estamos bebendo. Estamos falando, em primeiro lugar, de água pura e sem gás. Chá, café, sucos açucarados e refrigerantes. Esses não contam da mesma forma. Café e alguns tipos de chá têm efeito diurético, o que significa que podem, na verdade, eliminar líquidos do corpo. Já as bebidas açucaradas contêm açúcar em excesso, que alimenta a microflora patogênica. Por isso, a base da sua hidratação diária deve ser a água. Não tente beber toda a quantidade de uma só vez. Distribua-a uniformemente ao longo do dia. Comece o dia com um copo de água morna. Isso ajuda a despertar o sistema digestivo. Mantenha uma garrafa de água na sua mesa de trabalho para não se esquecer de beber uns goles a cada hora. Escute o seu corpo. A sensação de sede já é um sinal de que você está ligeiramente desidratado. Procure beber antes de sentir sede. Lembre-se, seu intestino agradecerá muito por cada copo de água que você beber. Vamos aproveitar para desmistificar mais um mito popular relacionado à alimentação em casos de prisão de ventre. Muitas pessoas, ao se depararem com este problema, começam a temer o consumo de gorduras de forma quase paranoica e tentam eliminá-las ao máximo de suas dietas. Parece lógico, alimentos gordurosos são pesados, logo devem ser evitados. Mas isso é um grande erro. É claro que cheburecs gordurosos ou batatas fritas não trarão benefício algum, mas não estamos falando deles, e sim das gorduras saudáveis e insaturadas. Elas desempenham um papel tão crucial na normalização do trânsito intestinal quanto as fibras e a água. As gorduras saudáveis são como um lubrificante natural adicional para o nosso intestino. Elas ajudam a amolecer as fezes e a facilitar sua passagem, prevenindo danos à delicada mucosa intestinal. Mas onde encontrar essas gorduras saudáveis? Elas estão presentes em abundância no abacate, em oleaginosas, especialmente amêndoas e nozes, sementes, peixes gordos como salmão ou cavala. E claro, em óleos vegetais não refinados, como azeite de oliva, óleo de linhaça e óleo de cânhamo. Adicione uma colher de sopa de azeite de oliva à sua salada, consuma um pequeno punhado de oleaginosas como lanche, e o seu intestino agradecerá. E, por último, mas não menos importante, uma dica que não está diretamente ligada à alimentação, mas tem um impacto tremendo no funcionamento do nosso intestino. Mova-se. Nosso estilo de vida sedentário é um dos maiores inimigos da digestão saudável. Quando passamos horas sentados em frente ao computador ou no sofá, todos os processos do corpo desaceleram, incluindo o funcionamento do intestino. A atividade física, mesmo a mais moderada, é como um botão de ligar para a nossa digestão. Quando nos movemos, ativamos a circulação sanguínea nos órgãos internos, incluindo o intestino. Além disso, o movimento ajuda a estimular a peristalse. Estas são as contrações musculares ondulatórias naturais da parede intestinal que impulsionam os alimentos por todo o trato digestivo. Você não precisa se tornar um campeão olímpico. Mesmo uma simples caminhada de 20 minutos em passo vigoroso, especialmente após as refeições, pode melhorar significativamente a situação. Tente trocar o elevador pelas escadas. Faça pequenas pausas para alongar durante o dia de trabalho. Qualquer atividade é melhor do que a completa inatividade. Movimento e alimentação adequada são as duas asas que sustentam a saúde do seu intestino. E chegamos agora ao ponto crucial. Talvez você estivesse esperando ouvir sobre algum superalimento exótico ou um suplemento secreto. Mas a grande reviravolta desta história é que não se trata de um único produto específico. O segredo está na combinação deles e na abordagem correta. Você não está apenas tratando a prisão de ventre, você está reconstruindo todo o sistema, criando um ambiente amigável e confortável para ele.
Não é um reparo de emergência, mas sim uma manutenção programada do seu corpo. E o mais surpreendente é que esta manutenção é deliciosa, simples e acessível a absolutamente todos. Para resumir, a ameixa seca, as sementes de linhaça ou chia, o kefir, a aveia e as maçãs não são apenas alimentos. São seus aliados confiáveis para um intestino funcionando perfeitamente. Adicione a eles uma quantidade suficiente de água e um pouco de movimento, e você esquecerá o desconforto. Você não está apenas resolvendo um problema. Você está investindo na sua saúde e no seu bem-estar por muitos e muitos anos. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se foi útil para você, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E agora, uma pergunta para você. Quais produtos te ajudam a manter a saúde intestinal? Compartilhe seus segredos e receitas nos comentários. Vamos ajudar uns aos outros.